Olá, meus amigos. Gostaria de fazer uma análise hoje do ponto de vista homeopático de um caso clínico que existe na literatura do Chico Xavier, no livro Há 2000 anos. O personagem principal, no final do livro, ele fica cego em função de uma violência que é cometida com ele, intencionalmente visando cegá-lo. O senador Públio Lentulus tem toda uma trajetória coerente com esse final, e é sobre isso que eu gostaria de comentar. Eu vou resumir em 3 características. Primeiro, uma assim generalizada, uma difusa. Ele era um sujeito impulsivo, que tomava as decisões de uma forma precipitada e muitas vezes não refletida. Isso mostra uma incapacidade de ver as circunstâncias de cada caso. O primeiro, e muito significativo, foi um rapaz que atirou um objeto, provavelmente uma pedra, alguma coisa assim, em direção à caravana quando ele estava chegando na Palestina, e ele imediatamente condenou aquele rapaz ao exílio, às galeras, ou seja, ele ia ficar o resto da vida servindo como escravo nas galeras romanas. Depois ele até reconsiderou, porque o pai o visitou e pediu, ele procurou saber e o rapaz tinha fugido, ele presumiu que esse rapaz tinha voltado para casa e deixou isso por isso mesmo. Essa indiferença, esse não olhar para as consequências dos próprios atos, fez com que surgisse no futuro, depois, uma coisa muito tenebrosa, que foi a vingança que esse rapaz fez de sequestrar o próprio filho do senador e transformá-lo em escravo. Segundo episódio marcante da vida dele foi quando aconteceu que a esposa, pedindo e pleiteando que houvesse uma procura junto a Jesus Cristo para curar a filha doente de uma enfermidade da pele que era muito incômoda e muito desagradável, e ele relutou, mas saiu de casa com esse pensamento, e aí ele teve um encontro espiritual com Jesus Cristo e recebeu alguns conselhos, alguma advertência, mas ficou extremamente incomodado porque no contato com Jesus Cristo ele se sentiu muito inferior, a ponto de ajoelhar-se diante daquela figura. Quando ele regressa para casa, a filhinha estava muito melhor e a esposa felicíssima, porque a confiança que ela tinha no Cristo estava se confirmando. Para ela não tinha dúvida, ela não precisou ver para crer. Entretanto, o senador foi inflexível. Aquela melhora não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Tinha sido uma mera coincidência. Então ele viu, mas não acreditou. Terceiro episódio, e talvez o mais grave de todos, ele não confiou nas virtudes da sua esposa e aceitou uma calúnia a respeito da conduta moral dela, viu uma cena que era suspeita realmente, mas ele não esclareceu, ele não deu a ela a oportunidade de defesa. Ele chegou em casa e condenou-a intempestivamente. Esse gesto de chegar em casa e impor a condenação mostra que ele não viu que era uma pessoa extremamente virtuosa que estava com ele, íntegra, honesta, sincera, leal, fiel. E ao mesmo tempo não olhou para si mesmo, não deu a ela a oportunidade de se defender, de esclarecer. A partir daí ela foi considerada quase como uma serva, que nem direito tinha de participar da educação da própria filha. Uma pessoa como essa que não vê as coisas, que não esclarece, esclarecer é fazer luz, é facilitar para que as circunstâncias, as evidências se manifestem, é uma pessoa que tende à cegueira. Então nós podemos dizer que quando ele é agredido numa batalha e aprisionado e voluntariamente transformado em cego através de uma espada flamejante que queima as suas pupilas, na verdade ele estava
alcançando o desfecho da sua própria trajetória. Então, do ponto de vista homeopático, da dinâmica de evolução do caso da enfermidade, podemos dizer o seguinte, que ele ficou cego porque não enxergava. Diferente de dizer que ele passou a não enxergar porque ficou cego. Na verdade, é mesmo o inverso. Por não enxergar em situações importantíssimas da sua existência, é que a cegueira se instala, é que ela fica evidente. Por isso é que nós podemos dizer que a enfermidade em geral, ela depende muito do processo existencial da pessoa, das suas emoções, seus sentimentos, as suas percepções, as suas atitudes e reações. É isso que vai formando a doença que, de repente, se manifesta em cores exuberantes, seja na mente, seja no corpo. Nós vamos construindo a nossa saúde ou a nossa enfermidade, de acordo com a forma como lidamos com essas experiências. Eu quero agradecer ao Chico Xavier e ao Emmanuel, a entidade que inspirou a produção desse monumental romance, pelas lições, por tudo o que nós podemos extrair e que está à disposição na internet para quem não conhece e analisar também com calma a abordagem que eu faço aqui do ponto de vista homeopático. Muito obrigado.